Olá, meu nome é Fabiana Veríssimo e essa é a minha proposta de aula final para o Prof. Bom, eu pensei nessa aula porque eu tenho alguns alunos do 8º ano numa escola particular na qual eu trabalho e eles estão com muitas dificuldades para entender, compreender a linguagem poética, algumas figuras de linguagem presentes em alguns poemas clássicos, como por exemplo do Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Então eu pensei nesse plano de aula pensando nesses alunos. O nome do meu plano de aula é Sentido Literal e Figurado, identificando as subjetividades do cotidiano. Aqui está o plano de aula completo, tá? Mas eu vou falar só o básico da atividade aqui para vocês nessa microaula. A metodologia que eu escolhi foi a rotação por estações de aprendizagem, né? Porque eu acredito que o trabalho em grupo é um diferencial, né? Para promover uma aprendizagem realmente significativa. Então, eu coloquei uma situação-problema para os meus alunos resolverem. Os meus alunos de verdade, no qual eu estou trabalhando figuras de linguagem, são alunos do 8º ano. Esse plano de aula pode ser aplicado com adaptações para alunos do 8º ano, mas aqui nesse plano de aula é um plano de aula específico para o 9º ano e para o 1º ano do ensino médio, mas pode ser adaptado. Então, a situação-problema que eu coloquei foi a seguinte: em uma determinada escola existe um grupo de alunos que possuem muita facilidade com a área de exatas e em trabalhar com qualquer tipo de cálculos. Na maioria das vezes, todos os alunos dessa classe tiram notas boas nas disciplinas de física, química e matemática. Eles também possuem notas dentro da média nas disciplinas de geografia, história e biologia. No entanto, no que se refere a disciplinas de língua portuguesa, principalmente os conteúdos que requerem um pouco mais de interpretação e uso da linguagem subjetiva e poética, esses alunos possuem muitas dificuldades. A consequência disso é que quase todos os alunos estão com notas abaixo da média, e com a aproximação do final do semestre escolar, todos se mostram preocupados em não conseguir terminar o ano letivo com aprovação para o próximo ano escolar. Esse plano de aula vai trabalhar indiretamente um pouquinho de metalinguagem, né? Porque os meus alunos vão pensar em um plano de aula, em algumas propostas de atividades para aplicar para estes alunos aqui da nossa situação problema. Para a aula, tem aqui uma série de recursos que os grupos de alunos podem escolher, né? Os alunos, a minha turma vai se dividir em grupos e cada grupo vai decidir quais atividades eles vão elaborar para resolver essa situação problema aqui. Então tem aqui textos de apoio, material teórico, né? O que são figuras de linguagem, conotação, denotação, figuras de sentido literal, sentido figurado, exercícios de fixação, exercícios de criação, pesquisa e imagens e propagandas. Esse é o ponto forte dessa aula, tá? Então, cada grupo vai escolher quais recursos eles vão utilizar para resolver o problema desses alunos, tá? Para que esses alunos possam perceber que a linguagem figurada está no nosso dia a dia, está em todos os lugares, e não apenas nos poemas clássicos, na literatura clássica. Então, aqui no plano de aula mesmo, tem aqui os exemplos, né, de exercícios que eles podem desenvolver, ou de exemplos de exercícios que a partir deles eles podem pensar em outros exercícios. Nada aqui é uma imposição, é tudo um material de teoria para que eles mesmos possam criar outras atividades, né? Aí aqui também tem os exercícios de criação e pesquisa, alguns exercícios de fixação e o ponto forte da aula, que são as imagens, tá? Qual que é a ideia desse plano de aula? É que os meus alunos, para quem eu vou aplicar, né, os alunos do 9º ano ou do 1º ano do ensino médio, que eles possam perceber que a linguagem figurada está presente no nosso dia a dia, até mesmo numa conversa nossa, né? Quando a gente fala, estou morrendo de sede, estou usando uma figura de linguagem, né? E
não só nos textos poéticos, na linguagem literária. Então aqui eles vão ser induzidos, vão ser através do professor mediador, né? Eles vão ser levados a pensar em atividades para resolver o problema da minha situação problema. Então, por exemplo, aqui, pisando em ovos, o que significa pisando em ovos no sentido literal? O que significa pisando em ovos no sentido figurado? Né? E aqui temos algumas propagandas, tá? Quais figuras de linguagem estão presentes dentro de cada propaganda dessa? Uma enfermeira com asas de fada, um cachorro dirigindo um carro. Que figura de linguagem pode estar presente aqui dentro, tá? Dessa imagem, dessa propaganda? E pensando em todos esses recursos, todas essas atividades, que são muitos, né? Teoria, textos de teoria, exercícios de fixação de conhecimento, exercícios de criação literária. Esses 2 exercícios eles podem fazer em casa, utilizando as ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, e-mail, WhatsApp, chat, ou podem ir presencialmente um na casa do outro para fazer essas atividades, né? E na sala de aula vai ser propriamente dita a formação dos grupos, as discussões entre os grupos e a apresentação do trabalho. Então aqui, ó, cada grupo vai apresentar quais atividades ele elaborou para resolver a situação problema, e ao final de todas as apresentações vai ter uma avaliação. Cada aluno vai se autoavaliar, vai pensar um pouquinho sobre o que aprendeu com essa aula e vai dar uma nota para o seu colega de grupo. Então, essa é a minha aula final, proposta de atividade para o Prof. E. Obrigada.